Bem, o senhor está participando ativamente da elaboração das propostas do governo, participou já da apresentação da primeira etapa da proposta de reforma tributária, aquela da unificação de PIS/COFINS, com uma alíquota na nova contribuição de 12%. Agora eu queria saber o porquê desse fatiamento. Então nós devemos ter novidades nesta semana, possivelmente já amanhã. Qual é o direcionamento agora das propostas? Olha, o governo tem uma meta muito clara, que é a renda e o emprego, que são os dois efeitos colaterais mais sérios que nós temos da Covid, né? Porque afetou o emprego, sim, com todas as medidas que nós estamos tomando para amenizar o desemprego, mas ele existe, né? E um problema de renda, muita gente com perda efetiva de renda, que foram supridos pelo programa emergencial de transferência de renda, e que nós deveremos complementar isso até o final do ano, não na mesma importância, mas para manter as pessoas com atividade mínima, né, para efeito do consumo da sua cesta básica. Muito bem, isso posto, agora nós temos que trabalhar nas medidas que visam melhorar as condições de empregabilidade. E começa pelo mais nefasto dos impostos, que é o imposto sobre folha de pagamento, né? Esse nós vamos ter que baixar, essa medida será anunciada, e essa base, que é a base de contribuição para a Previdência, deverá ser modificada por uma outra base, que é a base em cima das transações digitais, que é exatamente o conceito da nova economia. E, ao mesmo tempo, você desonerando a folha de pagamento, você melhora a empregabilidade e, além disso, mantém um programa de renda que deve prevalecer depois de janeiro, que seria um programa de renda mínima e que o presidente deverá anunciar. Agora, doutora Fifi, a gente vê do lado do empresariado até uma certa adesão a essa ideia da criação da nova contribuição, que seria semelhante à CPMF, só que sobre transações digitais. Agora, no Congresso há muita resistência, Rodrigo Maia tem deixado muito clara a posição dele em relação a isso, então a conversa pode demorar. E, ao mesmo tempo, deve ser discutida a possibilidade de derrubada do veto do presidente à prorrogação da desoneração para o ano que vem. O senhor acha que dá para o governo conseguir alcançar algum objetivo ainda este ano e talvez evitar a derrubada do veto? Olha, o problema é que a desoneração, Denise, é para alguns setores, né? Se fosse para todos os setores, tudo bem, mas é para alguns. E como é que ficam os outros? Isso, inclusive, é muito ruim para a própria igualdade de concorrência. Portanto, nós temos que apressar. Temos que sim buscar alternativas, até porque a própria proposta do PIS/COFINS, nós sabemos que vai afetar o setor de serviços. E o setor de serviços é o que mais emprega. Portanto, a desoneração de quem ganha até um salário mínimo vai ser benéfica para este setor de grande empregabilidade. Portanto, vamos tratar exatamente para todos e não para alguns. Agora a gente está chegando já no mês de setembro e a aplicação, tem a questão da anualidade. O senhor vê condições de avançar de fato com uma proposta mais ampla de desoneração, de unificação de tributos, de criação de uma nova contribuição até o final de 2020? Eu acredito que a prioridade é essa, né? Até porque o problema do desemprego não dá para a gente acobertar. Tanto é que existe também a proposta da carteira verde e amarela, que é exatamente a empregabilidade desses que estão recebendo os programas de bolsa, porque eles não vão viver eternamente de bolsa. Eles têm que, em algum momento, acessar o mercado de trabalho. Eles vão ter que ter qualificação, vai ter que ter uma rampa suave de ingresso no mercado de trabalho. Portanto, desonerar a folha é gerar emprego.
Agora, doutora Fife, nós tivemos a semana passada toda aquela dificuldade de negociação em torno do veto que suspendia os reajustes para o funcionalismo. O veto foi derrubado no Senado, depois o governo se rearticulou, conseguiu aprovar na Câmara. Agora, ficou uma percepção geral para o mercado de que não dá para confiar muito na base de apoio do governo no Congresso. Em determinados momentos tem esses sustos. Agora, tratar de matérias tão polêmicas assim, contando com essa suposta fragilidade, não é mais difícil? Olha, eu acho que aí foi uma espécie de recado político. Tanto é que a Câmara corrigiu, até porque o Senado está com um pouco de ciúme do excesso de atenção que a Câmara está recebendo. Então, é uma questão de ajustes. Agora, sobre o ponto de vista de orçamento, nós vamos ter que trabalhar muito em cima dos 3Ds, que é a desoneração, a desindexação e o processo de desvinculação orçamentária. Os números são absurdos. O que nós temos hoje de despesa compulsória, corrigida constantemente, é impossível de suportar. Não há carga tributária para o tamanho dos benefícios incorporados nos orçamentos e que você não pode mexer. Vai ter que mexer sim. E a sociedade vai saber do tamanho dos números até para poder pressionar o Congresso a ter uma atitude mais proativa no campo da redução da despesa pública. Agora, há muita discussão também quanto à necessidade de uma reforma administrativa, de aprovação de gatilhos que permitam para o governo reduzir despesas obrigatórias. Eu acho que passa até por esses pontos que o senhor destacou, mas aí, de novo, tem um lobby muito pesado no Congresso, tem uma resistência muito grande, não é? Bom, é um lobby contra o povo, é contra a sociedade que paga o imposto. E nós não nos cabe, como sociedade, simplesmente manter a pressão para que não haja aumento de imposto. Mas à medida que você segura para não ter aumento de imposto, você não segura para ter aumento das despesas que os impostos vão cobrir. Esse é o problema do rombo fiscal no Brasil, que nós estamos adiando, empurrando a sujeira para debaixo do tapete, e precisou de uma crise como a Covid, que vai nos levar a um endividamento recorde, a um rombo recorde, para nós criarmos juízo em termos de conter esse gasto público incontrolável. Agora, por exemplo, em matéria tributária, o Congresso vinha com pautas que iam numa outra direção. Unificação também de tributos, mas de uma forma muito mais ambiciosa, pegando também ICMS, pegando ISS e outros tributos federais, além da proposta que foi apresentada pelo governo. E agora o governo veio com essa ideia de desoneração e criação de um novo tributo. O senhor acredita na possibilidade dessas propostas conversarem, se chegar a um consenso que englobe tudo isso? Olha, a proposta para conversar já foi feita, que é a unificação do PIS/COFINS dentro do sistema de IVA. Portanto, já está pronta a tomada de engate para a discussão do que se quer na Câmara. O que nós estamos fazendo são os restantes impostos federais, que são 100% federal, que é para financiar a Previdência Social, que não pode mais contar como base de financiamento com folha de pagamento. Até porque a folha de pagamento hoje é fluida, é uma base muito débil, é fincar estaca na areia. Portanto, nós temos que buscar uma outra base mais moderna, mais confiável, mas aí é imposto federal, não tem nada a ver com o ICMS nem com o ISS. Aliás, eles precisam também resolver o problema entre estados e municípios, porque não está resolvido. Essa discussão vai demorar. Agora, quanto que daria para arrecadar e qual seria a alíquota dessa nova contribuição sobre transações digitais? Porque além da questão da desoneração, tem a criação do Renda Brasil e tem várias outras pressões ou propostas de aumento de gastos. Aí você não pode usar esse recurso por Renda Brasil. Esse recurso ele tem que ser utilizado exatamente para financiar o que nós desoneramos da folha para financiar a Previdência. Portanto, a previsão de arrecadação desse tributo é de 120 bilhões. Né? Esses 120 bilhões é exatamente para suprir o quê? Primeiro, o problema de isenção do recolhimento das empresas até um salário. Redução da contribuição previdenciária
de todos os salários da empresa de 20% para 15% ou 10%, mexendo em Sistema S, mexendo em Fundo Rural, mexendo em INCRA, Fundo Rural não, INCRA, Apex e outros, né? Então, com esta mexida, nós teríamos, então, os recursos de um lado para substituir base tributária de outro. Nós não podemos aumentar tributo para criar uma outra despesa. Agora, para os nossos telespectadores poderem entender, essa nova contribuição seria cobrada nas duas mãos de quem compra, de quem vende? Qual seria possivelmente a alíquota? 0,2 é a previsão. Dependendo do tamanho da base, pode ser até menor, mas o cálculo que está sendo feito é 0,2 nas duas pontas. Agora, o Renda Brasil, então, viria da revisão de outros benefícios sociais, como se tem já discutido, essa ideia, é desvincular a fonte de recursos? Sim, não vai ser a mesma fonte de recurso e nem pode ser, porque nós vamos ter que utilizar esses recursos, como eu já disse, para financiar a Previdência, que está ameaçada em termos da sua arrecadação em função do próprio aumento do desemprego. Agora, doutor Fividi, em princípio, se falou no fatiamento da proposta do governo em matéria tributária, e agora nós estamos falando de várias coisas. Isso tudo vai vir de uma vez só? Olha, o que pode vir dentro de um conjunto do emprego e da renda é esse que eu te falei, a substituição do imposto de renda, da contribuição previdenciária das empresas, e depois a faixa de isenção para o imposto de renda, elevado de 1.900 para 3.000, que pega o imenso contingente de contribuintes, né, de uma renda mais baixa. Então, a visão é essa, apresentar primeiramente esses. Talvez, entre também o IPI, em cima de eletrodoméstico, em cima de linha branca em geral, possivelmente será anunciado isso. Seria alguma compensação para a diminuição de carga, é isso? Sim. Agora, doutora Afif, tudo isso discutido até o final do ano, mas não com a conclusão, porque tem a tramitação pela Câmara e depois pelo Senado. Você tem que hoje ter uma celeridade, até porque se quer que se tenha esses programas para atender a necessidade da população, nós temos que aprovar essas medidas.